Frank ficou em frente ao espelho e olhou para seu reflexo com entusiasmo. Hoje ele levaria sua namorada a um restaurante pela primeira vez. Ele vinha se preparando para esse evento há tanto tempo e hoje finalmente tomou a decisão. A mãe de Frank, uma mulher magra com mãos calejadas pelo trabalho árduo, olhou para o filho com entusiasmo e mais uma vez notou como ele se parecia com seu pai, que tinha falecido tão cedo na vida. Lembrando-se do marido, o coração da mulher se encheu de dor e saudade. Não que ela não tivesse conseguido sua parte de felicidade feminina no casamento, mas se não fosse pela grave ferida do marido na guerra, a vida feliz deles juntos teria durado mais. Uma coisa boa era que ela havia criado um filho maravilhoso, um excelente estudante. Enquanto isso, Frank foi distraído de seus pensamentos e olhou dolorosamente para sua mãe. Ele fez uma firme promessa a si mesmo de que, quando se formasse na universidade e se tornasse cardiologista, a vida deles definitivamente melhoraria. Sua mãe ainda estava dizendo algo, mais uma vez se entregando às memórias de seu pai, mas Frank mal a ouvia mais. Ele voltou aos seus próprios pensamentos. Hoje, 2 meses após conhecê-la, ele finalmente decidiu levar seu relacionamento com sua namorada a um nível mais sério. Mas a única coisa era que ele estava insanamente envergonhado de si mesmo diante dela por tê-la enganado desde o primeiro encontro, fingindo ser um jovem rico. Scarlett era uma jovem de uma família rica, seu pai era dono de um centro médico e ela e sua mãe não precisavam de nada, podendo se dar ao luxo de fazer o que quisessem, como trabalho de caridade ou voluntariado. E foi assim que os jovens se conheceram. Naquela noite, Scarlett ficou até tarde no abrigo para animais sem teto. Na verdade, não era seu amor pelos cães pobres que a trouxe até aqui, mas a oportunidade de aparecer na capa de uma revista de alta sociedade. Por isso, ela já estava lutando com nojo, tentando pentear o pelo emaranhado e sujo de um cão vadio, enquanto olhava para a câmera do fotógrafo de maneira brincalhona. Mas, na época, Frank não sabia de todos esses detalhes, é claro. Naquela noite, seu amigo Tom pediu que ele buscasse seu carro esportivo chique no centro de serviços em seu nome. Frank pegou o carro e estava apenas passando pelo abrigo de animais quando Scarlett finalmente saiu de lá. Ela não queria sujar o interior do seu novo coupé, um presente de seu pai, e começou a chamar um táxi. Estava anoitecendo e, de repente, um homem bêbado com calças de moletom velhas apareceu na esquina e começou a importuná-la. "Oi, gata. Quer passar a noite com um homem de verdade?" ele gritou, sorrindo amplamente com a boca desdentada. Scarlett recuou horrorizada e deu alguns passos para trás, percebendo que ele claramente não era bem-vindo. O homem imediatamente se encheu de raiva e agarrou a garota firmemente pelo cotovelo. "Não tenha medo, vamos nos conhecer", disse ele ameaçadoramente, tampando a boca da garota e arrastando Scarlett para um beco. "Me solta", ela gritou, tentando se soltar, mas as forças não eram iguais. Scarlett já estava se preparando para o pior quando, de repente, a pegada afrouxou. O valentão deu uma cambalhota, voou para o lado e caiu em uma poça. A mulher olhou assustada para um jovem que a observava alegremente. "Você está bem? Garotas bonitas como você não deveriam andar por aí a essa hora do dia neste bairro", Frank murmurou e ofereceu uma carona para Scarlett. Ela estava assustada, mas a perspectiva de ficar ali sozinha com um homem insolente se debatendo na lama e soltando palavrões não a agradava. Além disso, o carro esportivo chique de Frank instantaneamente lhe inspirou confiança, e ela seguiu seu salvador. No caminho, começaram a conversar e descobriram que tinham muitas coisas em comum. Pararam à beira de um rio e conversaram animadamente pela maior parte da noite. A lua iluminava seu caminho e as estrelas brilhavam acima. Ao mesmo tempo, uma delas caiu e eles simultaneamente fizeram um desejo, que, é claro, não contaram um ao outro, mas era definitivamente mútuo e o mesmo. Mas quando Frank trouxe Scarlett para casa e viu em que luxuosa mansão ela vivia, ele ficou muito chateado, sabendo muito bem que não estava à altura dela. Mas ele não podia contar a verdade porque estava irrevogavelmente apaixonado. Desde aquele dia, suas mentiras começaram. Frank inventou uma história de que seu pai deixou para ele e sua mãe uma boa herança e que, depois de se formar na faculdade de medicina, ele logo conseguiria um emprego bem remunerado. Scarlett estava feliz porque, mesmo que não tivesse sentimentos românticos especiais pelo homem, ele tinha o que ela mais respeitava: dinheiro. É verdade que, até agora, ele só lhe dava buquês de flores chiques, mas ela estava disposta a esperar. Mas no dia anterior ao encontro no restaurante, houve um verdadeiro desastre, sobre o qual Frank nada sabia.
Durante um mês, ele provavelmente incomodou seu amigo Tom com pedidos de emprestar seu carro. Claro, seu amigo o emprestava sem problema, mas sempre avisava Frank de que isso não acabaria bem. Mas ainda assim, Frank esperava que Scarlett perdoasse sua pequena mentira por amor. Afinal, se ele não tivesse dirigido naquele dia, seu encontro não teria acontecido. Então, enquanto o jovem estava ansioso, preparando-se para o encontro, Scarlett estava cheia de raiva e frustração. Alguns minutos atrás, sua amiga Megan ligou e contou que Frank era apenas um estudante sem dinheiro, que havia crescido sem pai e que sua mãe trabalhava o dia todo em uma fábrica. Megan sabia disso porque tinha estudado com Frank na mesma universidade e um dia estava caminhando pelo parque quando viu Scarlett com ele. Ao ouvir isso, Scarlett quase desmaiou. Ela estava sentada e a lembrança de seu abraço com Frank a fazia estremecer de nojo. Depois de pensar por um tempo, ela decidiu se vingar dele. Frank, feliz, com um buquê de flores e uma pequena caixa com um fino anel de ouro dentro, foi até a casa dela. Vendo o rosto da namorada torcido de raiva, o homem imediatamente ficou sombrio. Bem, onde está seu carro chique? Perguntou Scarlett sarcasticamente. Frank contou toda a verdade e pediu desculpas, então, ajoelhando-se e entregando o anel a Scarlett, pediu para ela ser sua noiva. Scarlett riu alto, chamou-o de pobre tolo e disse outras coisas desagradáveis. Em seguida, pegou o buquê e deu um tapa em Frank no rosto enquanto jogava a caixa com o anel na rua. Vários meses se passaram desde aquela noite e a dor de Frank havia diminuído um pouco. Logo ele se formou na universidade e começou sua residência no departamento de cirurgia cardíaca do principal hospital da cidade. Ele dedicava todo o seu tempo ao trabalho, ganhando experiência com seus colegas médicos. Um dia, no final de seu estágio, uma mulher idosa em mau estado foi levada ao hospital. Era um fim de semana e nenhum dos médicos experientes estava presente, então Frank conduziu sua primeira cirurgia complicada sozinho. Ele estava mais feliz do que nunca por ter conseguido salvar a vida da mulher, mas considerava que só havia cumprido seu dever. Passaram-se mais alguns anos, e durante esse tempo, Frank se tornou um médico completo, que era valorizado pela administração e recebia um bom salário. Ele salvou mais de uma vida e, durante esse tempo, esqueceu completamente de seu noivado fracassado. Além disso, ele conheceu uma boa mulher chamada Teresa, que trabalhava como enfermeira, e entre eles havia sentimentos reais e sinceros. Os jovens começaram a se preparar para o casamento. Enquanto isso, tudo na vida de Scarlett mudou abruptamente. Seu pai foi preso por grande fraude com medicamentos e suas propriedades foram vendidas para pagar dívidas. Ela e sua mãe tiveram que se mudar para um apartamento alugado e pensar em como ganhar a vida. Um dia, Scarlett estava esperando o ônibus em um ponto, após mais uma entrevista de emprego mal-sucedida, quando de repente um carro esportivo chique parou e, para sua grande surpresa, viu Frank ao volante. Por um momento, ela ficou sem palavras. Frank sorriu e ofereceu uma carona para casa. A mulher concordou porque não queria ir de ônibus com os outros trabalhadores, e além disso, estava curiosa sobre a vida de Frank. Como você está, Frank? Provavelmente ouviu o que aconteceu com nossa família. A vida não é justa. A propósito, você pegou o carro emprestado de um amigo novamente? Perguntou Scarlett, um pouco arrogantemente. Não, eu comprei esse carro. Estou indo muito bem, trabalho como cirurgião cardíaco. Há uma lista de espera para minhas cirurgias que dura meses. E ouvi sobre seu pai. Sinto muito por você, respondeu Frank simplesmente. Scarlett, ao ouvir que Frank agora tinha dinheiro, rapidamente percebeu que talvez essa fosse sua chance, sorrindo languidamente, tocou a mão de Frank e disse, Frank, me perdoe, eu estava errada. Naquela época, eu estava revoltada e realmente peço desculpas pelo que fiz. Talvez possamos recomeçar? Você estava apaixonado por mim. Frank olhou para Scarlett se humilhando na frente dele, sem rir ou zombar, simplesmente disse que não tinha nada para perdoá-la porque eles sempre foram estranhos um para o outro. Mas graças a ela, ele aprendeu a valorizar a verdadeira felicidade e a entender o que era o verdadeiro amor. Scarlett não teve tempo de dizer nada porque já haviam chegado à casa dela. Só que dessa vez não era uma mansão luxuosa, mas um prédio velho. Adeus, Scarlett, disse Frank e olhou pela janela, esperando que ela saísse. Scarlett saiu do carro como uma bala, batendo a porta com força. Alguns meses depois, Frank e Teresa se casaram e logo estavam se preparando para se tornar pais. E assim, queridos amigos, chegamos ao fim de mais uma história em áudio. Deixe seu comentário, deixe seu like e se ainda não for inscrito se inscreva e ative o sininho.